Estamos falando sobre transições e mudanças. E para você que está aqui conosco a primeira vez, o que acontece normalmente é assim: mudanças haverão de acontecer nas nossas vidas sempre. Elas são naturais. Ela acontece em tudo que está vivo. Quando uma criança nasce, como hoje pudemos apresentar 5 bebês, eu digo sempre aos pais: criança é que nem passarinho, se ficar em pé voa, tranquilo. Mas quantas mudanças vão acontecer na vida de uma criança? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, quantas e quantas mudanças vão acontecer? O grande problema é que às vezes nós estamos simplesmente olhando para as mudanças e dizendo sempre: o que está acontecendo? E nos esquecemos de olhar quando transições são colocadas em nossas vidas. As transições, elas são importantes. As transições geralmente acontecem dentro dos nossos corações, enquanto mudanças acontecem do lado de fora. Aliás, a matéria-prima dos seres humanos são sonhos, desejos. E eu sei que muita gente fica muito brava quando a gente fala que sonhos, a gente não pode confiar muito nos sonhos, porque os sonhos estão sempre mudando, irmãos. E eu sei o quanto que o povo de Deus é sonhador. Tem gente que sonha em crescer, outros sonham em ter um bigode, fazer a barba a primeira vez, encontrar um namorado, um príncipe encantado, que vai vir num cavalo branco, como um genuíno príncipe. Esses são os nossos sonhos. Os sonhos vivem mudando. Eu não posso basear a minha vida em sonhos. Eu posso sonhar, Deus me dá esse direito. A Bíblia chega ao ponto exagerado de dizer que Deus é doador de sonhos. Mas irmãos, sonhos não mudam a vida de ninguém. Eles estão sempre mudando. Brinquei outro dia em 2 cultos diferentes dizendo que o sonho de todo homem é começar a sua vida ao lado da sua mulher numa pequena casa. 70 metros quadrados. Aí o sonho, sabe como que é mulher, né? É meio apertado aqui. E nós vamos ter filhos. E aí vem outro sonho. Tem que ter um sonho que tem metros quadrados. E aí quando compra a casa, diz assim: vai ter 2 filhos. E pronto, o sonho que era um de 70 metros quadrados, virou 113 e agora já está aumentando. Essa é a vida. As pessoas sonham, lutam por seus sonhos, trabalham muito arduamente e conquistam os sonhos. Portanto, os sonhos a gente não deve basear a nossa vida e a nossa existência. Como também eu não posso basear a minha vida em mudanças, porque elas fazem parte da nossa vida. Mas transições, eu tenho que ficar de olho. E quem sabe Deus esteja fazendo transições na sua vida e você não está percebendo. Você parece que teimosamente, você não está percebendo que Deus está dizendo: não é assim que tem que ser, é deste jeito aqui. E muitas vezes nós não queremos abrir mãos, às vezes dos sonhos e às vezes até da mudança. Por isso, estamos falando a respeito de transição e mudança e ensinando a vocês a como viver, não mudanças na sua vida, mas transições. E se você está no meio de transições, aproveite aquilo que Deus diz ao seu coração. Não tenha medo de transições. Não tenha medo que isto aconteça em sua vida. Eu posso garantir a esses 2 casais que acabaram de passar por aqui, Sirlene e Ayrton, fique tranquilo. É tempo de transição, não é mudança. Olha, não é mudança, é uma transição. São experiências novas. A gente cresce, a gente se desenvolve, a gente começa a notar coisas que não notávamos antes. É quando as transições acontecem em nossa vida. Elas podem durar muito ou podem durar pouco, mas são boas transições. No povo de Israel foi a mesma coisa. Veja só, Deus incubou no coração do seu povo que um dia os libertaria.
para levá-los para uma terra nova. E baseado na promessa de Abraão, este povo ficou por anos vivendo no mesmo lugar. Entraram pela porta da frente do Egito, trazido pelas mãos de José. E saíram pelas portas do fundo do Egito, banidos como escravos. Pode parecer coisas incríveis e inacreditáveis, mas esse é o nosso Deus, que estava levando o seu povo para um momento de transição. Não era mais repetição de sonhos, não era momento de se falar de velhas promessas, era tempo de viver o novo de Deus. E para isso, eu tenho o mar pela frente, eu tenho o Rio Jordão, eu tenho 31 batalhas para enfrentar, eu tenho muros que precisam cair, porque Deus, quando nos leva a transições, eu tenho pela frente desafios ainda maiores. Lembre-se, transições são sempre atos maiores de Deus na nossa existência. Não são menores, são maiores. Sempre quando somos desafiados a viver um novo momento, Deus cria em nós músculos espirituais para que possamos vencer o próximo desafio. Muitas vezes estamos agradecendo como 5 casais fizeram hoje, agradecendo por que um bebezinho chegou aqui. Mas Deus já está olhando a próxima etapa. Eles estão vibrando com aquele bebê no colo, mas Deus já está olhando outra etapa. Ele está sabendo que aquele bebezinho foi o próprio Deus que tirou do útero materno e colocou-o, na verdade, no útero familiar. Mas Deus sabe que um dia Ele vai ter que tirar esse bebê do útero familiar e colocá-lo no outro útero social. Quando ele vai ter que ir para a escola, quando chegar à universidade, as realidades da vida serão outro útero, e assim nós vamos passando as fases da nossa vida. Agora, feliz é o cristão que entende o que significa pequenas mudanças e aquilo que é uma transição. Fique de olho nas transições, porque nas transições Deus está presente. Não foi diferente na vida de Josué. Josué, claro que agora nós vamos pular 4 mensagens, mas vocês vão poder claramente acompanhar. Josué já não é mais o moço espiando a terra prometida. Ele não é mais o homem que recebeu a responsabilidade da transição. Ele já está velho. Lá no capítulo 24 do livro que tem o nome dele, ele já viveu a vida dele. E há 2 coisas importantes que precisam ser ditas. E ainda esta semana um colega meu repetiu isso para mim. E repito isso para você, porque quem estuda teologia sabe quais são os 2 maiores problemas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Sabe qual é o maior problema do povo de Deus no Antigo Testamento? Idolatria. Esse é o problema central do Antigo Testamento. Idolatria. Por mais que Deus dissesse que Ele era um Deus único, os homens viviam sempre adorando pequenos deuses de todas as nações por onde passaram. Infelizmente, teimosamente, aquele povo precisava venerar um ídolo para se sentir amado. E o Deus transcendente diz: eu sou o Deus desta geração, eu sou o Deus deste povo, eu sou o Deus desta nação. Não terás diante de mim outros deuses. Mas teimosamente, esse é o fracasso do povo de Israel. Mas talvez seja o fracasso de muitos de vocês. Quem sabe vocês estão idolatrando outras coisas. Talvez não seja uma imagem, um ídolo, mas seja a posição social, uma fraqueza sua. Algo que está roubando o lugar de Deus na sua vida. Muitas vezes é um filho, uma filha, uma criança que nasce. Então eu pergunto, será que você tem deuses na sua vida? Lembre-se, no Antigo Testamento o maior problema do povo de Israel era a idolatria. Colocar no lugar de Deus
algo que não seja Deus. Então precisamos pensar nisso aí. É muito importante que você faça isso. Qual que é o problema do povo no Novo Testamento? Unidade. No Velho Testamento, idolatria. No Novo Testamento, unidade. E esse meu amigo ainda essa semana lembrou que Jesus Cristo, em apenas um texto, ele fala 5 vezes para que nós sejamos um. Porque o inimigo das nossas almas quer nos dividir. Porque o inimigo das nossas almas sabe que a idolatria não tem o mesmo peso que havia para o povo do Antigo Testamento. É por isso que o inimigo das nossas almas mais deseja fazer é nos separar um dos outros. A palavra diabolos é aquele que separa. E se você conhece alguém que pelos seus lábios, pelas suas atitudes, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de agir, provoca divisão, cisão entre os irmãos, tome cuidado. Essa pessoa não é de Deus. Porque quem é de Deus produz unidade para a glória do Pai. O inimigo construiu para nós que vivemos depois da cruz um outro tipo de ídolo. E esse ídolo é praticado com a nossa boca, com as nossas mentes cheias de preconceito, para dividir e separar aquilo que Deus disse que deveria ser uma só coisa, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então tome cuidado com esses 2 pontos da vida. A idolatria que permeou o povo de Israel e cuidado com a falta de unidade no tempo presente. Talvez até dentro da sua casa não haja unidade. Se não há unidade, lute pela unidade. Não permita que o inimigo das nossas almas esteja cirandando com a tua vida e com a tua descendência. Feche portas. Abençoe vidas, mas trabalha na unidade. Como uma mãe que quando vê os seus filhos brigando diz: pode parar, mocinho, pode parar, mocinha. Aqui nessa igreja nós não brigamos por isto. É preparando as futuras gerações para a vida. Porque só poderemos sobreviver enquanto igreja quando formos um na pessoa bendita de Jesus Cristo. E para que o seu povo seja um só, Deus depende de cada um de nós para produzir no seio da igreja a unidade necessária. Se você encontra alguém reclamando da igreja, blasfemando de liderança, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa é má, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus luta pela unidade da igreja. Quer aqui, quer em qualquer parte do mundo, estaremos sempre prontos a ajudar a todos que pedirem a nossa ajuda, porque a igreja de Cristo está aqui para abençoar a vida de muitos. Por isso, comece trabalhando na unidade do seu lar. Trabalhe por isso, lute por isso, é a recomendação pessoal que eu quero lhe fazer, para que possamos nos parecer com os discípulos de Cristo Jesus que luta pela unidade, porque na unidade o nome de Cristo é sempre exaltado. Pessoas que falam demais, pessoas que reclamam demais, lembre-se, cuidado com elas. Elas podem te contaminar. Tome muito cuidado com isto. Por que eu estou dizendo isto? Porque a maior luta que esse herói chamado Josué enfrentou no caminho da terra prometida não foi a idolatria. O grande problema de Josué foi unidade. Na pessoa de Josué, nós vemos essa transição de sair da idolatria, a luta contra ídolos, e agora viver numa nova terra. E agora o grande problema é unidade do povo de Israel. Cada um queria fazer do seu jeito. E é por isso, irmãos, que Deus nos dá líderes. Nos dá líderes.
Pobre dos líderes, né? Porque estão sempre em evidência. Se toma uma decisão é porque tomou a decisão. Se não tomou decisão é porque não decidiu. Se fez é porque fez. Se não fez é porque é mole demais. E vai embora. Não tem jeito. Josué está vivendo agora, se você pegar o capítulo 10 em diante, a maior dificuldade de Josué é unidade do povo de Israel. Para começar, uma das tribos disse assim: olha, eu vou dividir a terra, então tá bom. Então eu vou ficar desse lado. Já não quero nem entrar. Eu quero ficar aqui. Outro, já nem pediu para escolher a terra, já escolheu. Gente valente. Eu vou ficar na terra dos gigantes, para nunca me esquecer que meu Deus é grande. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel, irmãos? Eles olharam para o norte, olharam para o leste, olharam para o oeste, olharam para o sul e disseram: a terra é larga demais. Deus mandou tomar conta de tudo isto, mas para quê? Para quê? Nós somos um pouco mais de 1 milhão e pouco de pessoas. Só esta parte além do Jordão é suficiente para a gente poder viver. Nós não precisamos realmente alcançar a largura dessa terra, a extensão dessa terra. Não precisamos nada disso. E o que aconteceu com o povo de Israel? Fizeram um corpo mole. Porque, irmão, você sabe, se você vai tomar uma terra, você vai trabalhar, você vai arar a terra, você vai construir nela, você vai edificar cidades. E o que o pessoal mais queria fazer agora, depois de 400 anos, trabalhando dia e noite, 7 dias por semana no Egito, agora eles queriam descansar. Deus deu sábado, mas eles queriam descansar sábado e domingo. Como fazem até hoje os judeus. Já aproveita, descansa o sábado, que é deles, e o domingo dos cristãos. Eles já descansam nos dois. Vamos descansar. E amados irmãos, hoje a gente vê o povo de Israel acotovelado pelos seus inimigos numa porção de terra pequenininha, do tamanho do estado de Sergipe. Por quê? Porque a terra é grande demais. Irmãos, quando Deus faz uma transição na nossa vida, nós temos que aproveitar tudo que Deus está nos dando. Não fique só com um pedaço do que Deus está te fazendo. Fique com tudo que Deus está fazendo. Eu estou muito preocupado, não é? Estou bastante preocupado nesse tempo, porque o povo de Deus vive dizendo o tempo todo que Deus abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta, abra a porta. Irmãos, cada reunião de oração é um tal de abre porta. Cada pedido de oração dessa igreja é um tal de abre porta. Mas eu conheço um Senhor que disse à sua igreja: quando você precisar de alguma coisa, fecha a porta. Fecha a porta do teu quarto. E no segredo da tua alma, ore ao seu Deus e Ele te ouvirá. Sabe o que eu penso dessas portas abertas? Todo mundo só quer facilidade. Abra a porta, Senhor Deus. Ah, meu patrão, oh, que homem ruim é aquele. Senhor, abra a porta. E eu fico imaginando, eu acho que Ele quer que abra a porta, que Deus abra a porta com a mão dele, mas pegue de frente o patrão chato e dê uma portada no patrão chato. Ele vai desmaiar, vai sair de cena por mais ou menos, não é, 1 ano, e aí você vai se livrar dos seus problemas. Eu acho que é mais ou menos isso que o pessoal fala. Mas eu me lembro do meu bom mestre Jesus Cristo. Ele diz que a gente não resolve coisa com portas abertas. Ele diz: fecha a porta, vá para o teu quarto
e viva as transições que Deus está fazendo na sua vida. Tenha discernimento intelectual e espiritual para ver quando há uma mudança apenas ou quando Deus está te levando para uma genuína transição. Josué agora é tocado por Deus. No capítulo 24, eu vou ler apenas 3 versículos, 14, 15 e 16, no capítulo 24 de Josué. E agora Josué, tocado por Deus, ele chama o povo, e mais uma vez, ele vai dizer: a quem vocês vão servir nesta terra que Deus tem nos dado? Vocês vão servir os deuses dos jebuseus, dos heteus? A quem vocês vão servir? E aí vem Josué e diz: para muitos de vocês, entrar na terra prometida é simplesmente uma mudança, mas para mim é uma transição. Eu não volto atrás. Por isso eu e minha casa, nós não nos encurvaremos a outros deuses. No meu lar, questão fechada, só adoraremos ao Senhor. A impressão que eu tenho é que pessoas que passam por transições já tomaram a decisão. É decisão assentada no seu coração. É como se uma pedra angular fosse colocada na base da vida dele, da vida dela. É a partir desta base suprema é que eu estabeleço tudo o que eu possa vir ter da parte de Deus daqui desse ponto. E o texto bíblico nos sugere então a seguinte palavra: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Algumas versões diz: sirvam somente ao Senhor. Verso 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, fique à vontade. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Verso 16 diz: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Amém. É tempo de decisão. Sempre quando mudanças acontecem na vida de alguém, estamos prontos para outras mudanças. Mas quando acontece uma transição, é tempo de decidir. É tempo de lançar fundamentos. É tempo de lançarmos âncoras. É tempo de ficarmos bem às estacas. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso nos leva a um momento de transição, de um ponto a outro ponto, para a glória dele. O que a gente tira desses 3 versículos? Para chegar nesse ponto, quando Josué, quem sabe com seus cabelos brancos, nós não temos nenhuma fotografia de Josué, se ele tinha ou não tinha cabelo, se o cabelo dele era pretinho, se era branquinho, mas vamos imaginar por um instante ele com seus cabelos brancos, chamando diante da sua tenda, porque a tenda do líder é a tenda do encontro. Ele fazendo passar diante dele cada uma das tribos, conforme os clãs, conforme os desdobramentos destas famílias. E agora pegar a liderança do povo de Israel e dizer: é tempo de decidir. Porque o grande problema da nossa existência está na idolatria. Então façamos o seguinte: não vamos lançar um outro fundamento, vamos simplesmente dizer uma tomada de decisão. Já estamos na terra prometida, os anos já se passaram, e eu cheguei a uma resolução.
é a definição de missão e visão da minha vida e da minha existência. Por tudo que eu pude viver, desde o tempo de Israel no Egito, eu descobri o segredo. Quando nós, homens, colocamos algo no lugar de Deus, nada dá certo na nossa vida. O lugar de Deus não pode ser usurpado. O lugar de Deus é só Ele que pode ocupar. E agora Ele declara a sua resolução. Não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa, eu e a minha descendência, eu e as minhas tendas, nós já lançamos fora outros deuses. Aqui, nós só adoraremos ao Senhor. Se essa é a decisão tomada por você, você fez certo. Lute agora por aquilo que já desafiamos você. Unidade dentro da tua tenda. Unidade dentro da sua tenda. Porque infelizmente, irmãos, há muitas tendas que estão divididas. E uma casa dividida, Deus não abençoa. Se você está num trabalho e o seu coração está dividido, lembre-se, Deus não abençoa um coração dividido. Deus abençoa um coração resoluto. Por isso, esses 3 versículos me fazem entender 3 verdades a respeito de tomar uma resolução. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, tem que ter persistência, irmãos. E via de regra, o ser humano não é persistente. Nós abandonamos tudo aquilo que é difícil. Quantas vezes você começou um curso de inglês? Quantos fascículos você comprou na banca de jornal? Quantas matrículas você já fez na academia? Tem gente que acha que só vive de matrícula. Matrícula e já diz, pastor, fiz a minha inscrição para a academia, já estou cansado. E o maior desafio, sabe qual é? É ir até a academia. Um autor americano diz que ele começou indo até a academia e parando o carro na frente da academia. E ficava olhando. E dizia, Deus me dá vontade porque eu estou precisando. Voltava para casa. Falou, depois de 3 meses eu entrei. Já tinha pago o ano todo. Eu entrei. E a primeira coisa que eu fiz foi escolher onde eu ia começar. Ele começou pela lanchonete. Ele falou que ele nunca comeu tanto lanche orgânico. Uma bênção. A pergunta que todo mundo fica esperando até o final do livro é se ele finalmente conseguiu, mas graças a Deus, sempre leia um livro até o fim, porque às vezes a última frase salva o livro inteiro. Tem gente que começa a ler um livro e diz assim, não vou ler mais não, porque eu não gostei, não me identifiquei. Irmãos, leia até o fim, seja persistente. Eu fiquei muito feliz, porque ele mostrou a fotografia dele, o cara ficou bonito, nem parece a idade que ele tem. Eu acho que não foi o exercício, foi o lanche. Seja persistente, meu irmão. Irmãos, olha, eu fico imaginando, sabe aquela turma que eu acabei de citar, da Portas Abertas? Irmão, ser humano é engraçado. Ele ora por uma porta aberta, Deus abre a porta, ele diz que Deus abriu a porta, e quando Deus abriu a porta, ele entrou pela porta, daqui a pouco ele já quer sair pela porta do fundo. Não tem persistência. Na linguagem hebraica, Josué está dizendo assim, eu lancei, continuo lançando fora e lançarei todos os deuses. Isso significa persistência. Não desista no primeiro obstáculo. Siga em frente. Pode parecer uma barreira intransponível. Não desista. Siga em frente. Seja persistente. Parece que o Deus de Israel é um Deus que nos ensina a persistir. Muitas vezes estamos prontos a desanimar. Dias atrás um amigo meu me mandou uma foto de um camarada escavando uma caverna para encontrar diamantes.
E quando eu olhei para a foto, ele estava pertinho do diamante, com uma picareta na mão. Mas de repente o camarada disse assim: eu já estou há 4 anos cavando nessa caverna, deixa eu ir embora. Pela fotografia eu podia perceber que ele estava a apenas 1 metro de todos os diamantes. Nós não persistimos. É mais fácil desistir. Quem sabe você está planejando em desistir. Quem sabe é tempo de andar a próxima milha. É tempo de persistir. Josué disse àquele povo, em primeiro lugar: persistam. Persistam. Lute por aquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te concedeu. E eu vejo isso na vida de Josué. Sujeito bom esse aqui. Sujeito bom. Nas entrelinhas desse texto que lemos, eu vejo muito de obediência. E vem aí o nosso segundo ponto. Josué decidiu obedecer a Deus. Prefira sempre obedecer, porque é melhor obedecer do que se sacrificar. E se alguma coisa exige sacrifício de você, lembre-se, será que você está obedecendo? Porque quando a caminhada é muito pesada, volte atrás um pouquinho e veja se você está obedecendo a Deus. Porque Deus às vezes impõe carga pesada ao seu povo para mostrar-lhes que o caminho está errado. E a gente continua não persistindo, mas teimosamente continuando num caminho que Deus não nos deu. Prefiro obedecer a Deus. E como sempre ensinamos desse púlpito, deixe todas as consequências da sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, Josué, para mim, nesses pequenos versos, ele me ensina reverência ao Deus Todo-Poderoso. Persistência, obediência e reverência. Dias atrás, eu estava assistindo uma cerimônia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e de repente a câmera foi para as pessoas que estavam na rua, vendo aquele pequeno desfile, voz de comando de uns batalhões, e de repente eu olhei e eu vi um menininho que estava batendo continência, porque ele viu aqueles soldados reverenciando a bandeira do nosso país, e eles estavam fazendo continência. O sentido da palavra reverência é de se encurvar, é de respeitar. Essa reverência é importante aos olhos de Deus. Por isso, tudo que fazemos na nossa vida cristã tem que ser com ordem e decência. Deus não é honrado na bagunça da nossa existência. É por isso que tem que ter tudo ordem e decência. Porque onde existe ordem e decência, Deus está presente. Porque isso implica em reverência ao nosso Deus. E eu quero perguntar se você é alguém que reverencia a Deus. Na tua vida, no teu dia a dia. Se as pessoas do seu dia a dia conseguem ver Cristo em você. Pelas suas palavras, pela sua maneira de ser, pelas suas atitudes, pela sua devoção a Deus, as pessoas batem continência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque a vida de um cristão implica em reverência. Acredita-se que tanto quanto Moisés, quando saía da tenda do encontro, onde os líderes se encontravam, ou mesmo na vida de Josué, há uma tradição judaica que diz que a tenda do encontro, a porta era bem estreita e baixa. Naquela tenda era bem estreita e baixa, para que
todos que entrassem naquele lugar já pudessem, com a sua atitude, quase que se ajoelhar para adorar, para bendizer e para obedecer o que o líder dizia. É interessante isto. Há alguns museus espirituais no mundo que você pode visitar nas suas andanças pelo mundo, que eles têm a mesma perspectiva. Quando fala a respeito da caminhada cristã, você vai andando por caminhos tortuosos, todos eles pontilhados por histórias lindas e marcantes, mas sempre quando chega no momento da cruz, no final do corredor, é a mesma coisa. Você consegue ver a cruz lá atrás, mas você é obrigado a se abaixar, a reverenciar, para poder estar de pé diante da cruz. Por que que as pessoas que constroem museus cristãos no mundo inteiro fazem questão de que nesses corredores estreitos haja um momento em que o ser humano normal, ele é obrigado a se encurvar para passar debaixo de alguma coisa, para que ele possa reverenciar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos? Pode parecer uma linguagem bélica, de guerra, mas irmãos, nós estamos numa batalha o tempo todo. O inimigo das nossas almas quer nos destruir, quer destruir a nossa tenda, quer destruir os nossos lares, querem os nossos filhos, querem os nossos netos, e nós não daremos os nossos filhos, nossos netos, porque eles já foram consagrados ao Senhor. Nos recusamos a nos encurvarmos diante de outros deuses, mas diante de Cristo já estou encurvado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores da minha vida. É certeza no coração. O meu coração já está genuflexo diante desse Cristo maravilhoso. E lembre-se que as melhores coisas da nossa vida a gente faz num genuflexório. Palavra difícil, hein? Genuflexório, existe. Sabe aquele altar onde todo mundo se ajoelha no dia do casamento? É um genuflexório. Foi ali de joelhos que você disse: vou te amar para sempre. Serei por você só, enquanto eu viver. E só nós sabemos o quanto isso dá trabalho. Mas nós precisamos ter uma atitude de reverência. Temos que reverenciar as pessoas. Há muitos anos atrás, eu fiquei perdido no Japão. Quem ia me buscar no aeroporto prometeu de pé junto, não foi. E pior dos pesadelos, o aeroporto de Narita naqueles anos fechava de noite. E eu disse: vou dormir no aeroporto, vou ficar por aqui. E daqui a pouco, em pelo menos 2 dialetos, era dito assim: à meia-noite o aeroporto fecha até às 5 da manhã. E aí eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, não sei falar o japonês. Eu disse: para onde eu vou? Pior, somei o meu dinheiro, fui no painel dos hotéis, e irmãos, eu nunca vi hotel mais caro do mundo do que no Japão. Disse: meu Deus do céu, eu não vou gastar meu rico dinheirinho nisso. Foi a primeira vez que eu pensei em dormir na rua. Estava bom para mim. Porque aquele dia eu cheguei todo feliz naquela lanchonete do aeroporto e pedi uma Coca-Cola.
Ela custou exatos, o real já era real, R$16. Uma latinha. O dinheiro caro é aquele, viu? Que dinheiro caro. Você pode imaginar que o hotel era impraticável. E agora eu não sabia o que fazer. O pastor Batista, missionário, tinha que me buscar, furou. E aí eu tive uma grande ideia. Eu pedi para uma aeromoça que estava deixando o saguão para ela me ajudar com o japonês. Eu disse: você pode olhar aqui nessa lista, naquele tempo tinha lista telefônica, irmãos. Nessa lista telefônica encontrar uma igreja batista? Porque quando eu li a lista telefônica no Japão, irmãos, acreditem, está tudo em japonês. É incrível. E ela foi muito gentil e contou a minha história. Achou uma igreja batista, achou a história e contou que eu estava lá e que eu precisava descansar aquela noite porque meu avião só sairia no outro dia por volta das 4 da tarde. Então, não tinha jeito. Não tinha jeito. E o meu bom missionário não foi me buscar. Um dia vou acertar com ele na eternidade. Mas Deus queria ensinar os seus caminhos. Lá veio o irmão voluntário da pequena igreja batista em Narita, Japão. Você pode imaginar, um japonesinho. O mais legal de tudo é que eles se parecem um com o outro. Para mim, me parecia que eu conhecia o Japão inteiro, só pela gentileza daquele homem. Não se preocupou com nada. Falou bem o japonês, não sei onde ele aprendeu. Me abraçou com tanto carinho e me recebeu em amor. Eu simplesmente fui. Chegando naquela casa tão bonitinha, tão pequenininha, eu tinha que me abaixar. Não por causa da altura da porta, mas porque aquele homem tinha o privilégio de cuidar dos seus pais, enquanto ele vivesse. Princípio de honra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que estão sendo agora abençoadas por Deus, porque estão obedecendo princípios da palavra de Deus, sem nunca ter conhecido os princípios da palavra de Deus. É o que acontece naquela nação. Por que eles são tão honrados? Porque eles honram. E aí, no meio inglês, que a filha desse casal falou para mim, eu descobri que eu tinha que chegar e eu tinha que me encurvar diante daquele homem, o ancião da casa. E aí eu já gastei meu japonês. Sabe como? Me abaixando. E cada vez que eu abaixava, ele abaixava também. E eu abaixei de novo. E ele abaixou de novo. Eu abaixei e ele abaixou. Eu fiquei pensando comigo, Senhor Deus, quando isso vai parar? Porque quando você está num outro lugar hostil, você pensa em tudo, irmãos. A mente da gente trabalha muito rápido. E aí a filha do casal disse assim: pastor, você vai se encurvar 7 vezes diante dele. E aí eu sei contar. E quando eu me abaixei pela 7ª vez, aquele homem veio na minha direção e me abraçou. Um abraço ocidental. Não brasileiro, mas ocidental. Foi um abracinho. Porque brasileiro é exagerado. Quando já abraça, quase quebra as costas. Foi um comportado abraço ocidental. Ponto. Fui muito bem recebido. Andei pela cidade deles. Mas na hora de ir embora, eu nunca mais vou me esquecer da cultura oriental.
aquele homem, por um princípio de honra, sabendo que eu era um pastor, porque na noite anterior ele não sabia quem eu era, mas depois que ele soube a história, foi ele que se encurvou a mim. E aquela jovem dizia assim: o vovô está dizendo, pastor, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E por 7 vezes disse: bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Eu senti o desejo de nunca mais deixar aquele lugar, porque de fato eu me senti bem-vindo naquele lugar. Princípio de honra. Eu tenho um prazer imenso de chamar os meus pastores de pastores. Se eu estiver aqui atrás no backstage e qualquer um desses meninos me disser: pastor, o senhor vai fazer isso? Eu digo: eu faço isso. Quantas vezes eles dizem: pastor, faça aquilo? Eu faço aquilo. Por um princípio de honra. Honra a quem honra. Porque o maior dos servos é aquele que reverencia e honra a todos, sem distinção. E eu quero te dizer que eu não tenho nenhum problema de ser persistente. Confesso a vocês que muitas vezes eu tentei desistir. Mas é incrível. Quantas e quantas vezes eu desço essa avenida que liga São Paulo com São Caetano do Sul dizendo: vou desistir. Mas eu sou tão perdido que, desde que eu cheguei aqui nessa igreja, todo mundo falou que aquela rua, o nome é Bahia Grande. E não é Bahia Grande, é Baia Grande. Por causa das pessoas que criavam cavalo na beira do Tamanduateí. Havia uma baia grande. Mas a gente já brasileirou o termo, é Bahia Grande. Todo baiano diz glória a Deus, cada vez que a gente diz isso. Mas quantas vezes eu aqui na Baia Grande, descendo para São Caetano, eu digo: vou desistir. Mas quando eu paro no sinal lá embaixo, é o mesmo Espírito Santo que diz: eu não te dei autorização, eu não te chamei para você desistir, eu te chamei para você persistir. Apacenta as minhas ovelhas. Porque, irmãos, ovelha dá trabalho. De vez em quando cheira mal. Com todo respeito. Mas Deus diz de novo: apacenta os meus cordeirinhos. O item do meio, obediência, eu sou muito fácil em obedecer. Quando alguém me convence a respeito de um valor, é fácil para mim obedecer. Mas mentalmente eu tenho que compreender a ordem dada. E no que diz respeito ao livro de Josué, eu obedeço a ordem. Porque eu sei quem foi que colocou essa história na Bíblia. É o Senhor da minha vida, é o meu Deus. Eu obedeço. Mas é tão gostoso quando a gente pode reverenciar. Reverenciar. Hoje pela manhã, pudemos reverenciar famílias inteiras, em um só dia. Quando eu peguei aqueles bebês no colo e os apresentei ao Senhor, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Havia reverência aqui nesse lugar. Um dos familiares me perguntou: pastor, por que você perde tanto tempo cumprimentando todo mundo? Eu só posso reverenciar as pessoas que Deus me dá.
cada uma delas. Talvez os meninos que cuidam do cronômetro vai dizendo lá, está na hora, pastor. Mas ainda cabe um pouco de reverência, dizendo a cada avô, a cada avó, a cada tio, que Deus o abençoe. Para que eles possam sair desse lugar sabendo que esse é um lugar onde reverência tem o seu lugar. E fica bem aos cristãos. Como foi bonito poder nesse batistério novo, estender a mão para receber os nossos batizandos. Chamá-los pelo nome. E batizá-los biblicamente como Deus nos ensinou. Como foi bom produzir um certificado de batismo que está distinguindo o nome desta pessoa. Porque o meu Deus diz que o nome deles não está escrito num papel na terra, mas os seus nomes estão escritos no livro da vida nos céus. E nem Satanás tem poder de apagar o nome deles. Nem o diabo tem. Como foi bom, em um momento íntimo, nós podemos servir da ceia do Senhor para cada um destes que foram batizados. Distingui-los quanto respeito. Deus exige do seu povo persistência sim, obediência sempre, mas reverência e honra convém a um cristão. Porque é pelos princípios de reverência e honra é que Deus nos honra. Chefe de família, persista, não desista. Honre sua mulher e Deus vai te honrar. Honre os seus filhos e Deus vai te honrar. Nós temos que honrar a quem honra. É princípio da palavra de Deus. E o mais gostoso de tudo é que nós estaremos sempre nesse lugar, honrando aquele que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Sempre nos apresentaremos em sua presença com cânticos, com louvores de adoração, para dizer ao Pai eterno que Ele é a pessoa mais importante desse lugar. Nós nos encurvaremos diante de nosso Deus Todo-Poderoso, prometendo reverência, persistência e obediência enquanto nós vivermos. Para uma vida assim, eu não tenho dúvidas. Esse homem, esta mulher, já tomaram a resolução da sua vida. Quanto aos outros, não sei. Mas eu e a minha casa serviremos e honraremos ao Senhor por toda a minha vida. E aí, queridos, tudo fica perfeito. Tudo fica perfeito. Nessa semana eu tive o privilégio de dormir algumas noites com os meus netos nos Estados Unidos. Uau, eles cheiram tão gostoso. E um dos meus netos perguntou: Dido, o que você está pregando? E eu disse: Noah, eu vou falar domingo quando eu voltar para a igreja a respeito de reverência. E eu disse: Noah, quando o baby Jesus nasceu lá naquela manjedoura, a Bíblia diz que os pastores vieram para adorá-lo. Deus mandou uma estrela para adorar o Rei dos Reis, para reverenciar aquele que era nascido entre os judeus. E você, o que você vai fazer?
disse: Noa, onde você estiver na tua vida, hoje e sempre, quando as coisas difíceis acontecerem na tua vida, quando você estiver preocupado, se ajoelhe, coloque seu rosto em terra e ore ao Deus eterno, e Ele vai te ouvir desde os altos céus. E o Noa disse: Dido, vamos fazer isso agora? Vamos. Eu falei: eu posso acender a luz? Para a gente não tropeçar em nada? Pode. E ali ficaram 3 homens, com o rosto em terra, reverenciando aquele que é o Senhor da minha vida, aquele que é digno de toda adoração, é aquele que um dia te tirou das trevas e te colocou na maravilhosa luz, para que você pudesse reverenciá-lo e adorá-lo de todo o seu coração. Aliás, desde quando você estava ainda no ventre da sua mãe, Deus já estabeleceu esse propósito. Ele é meu, ela é minha, para minha glória. E hoje nos congregamos debaixo desse teto para dizer mais uma vez ao Deus eterno, diante do Senhor: eu prometo que não serviremos a outros deuses. Diante de Ti estarei eu e minha descendência, porque nós já fizemos a nossa escolha. Serviremos ao Senhor.